Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Gesara News, falando sobre o Nezara e Gesara para mais atualizações do dia 25/9/2022. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva para que assim fique por dentro das informações internacionais. Agora, vamos à notícia. Italianos votam em eleição que pode derrubar a ordem da União Europeia. Os italianos votam no domingo em uma eleição que pode mudar a face da União Europeia, como uma coalizão populista de direita de anti-migração em massa. Partidos eurocéticos inclinados à conquista à maioria parlamentar. Os irmãos da Itália de Giorgia Meloni, a Liga de Matteo Salvini e a Força Itália do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi são apontados pelos pesquisadores para liderar as eleições de domingo, abrindo o caminho para o primeiro governo em um país veia conservadora, semelhante à Polônia e Hungria na Europa Ocidental. Todos os três líderes do partido são eurocéticos, se não Italia-Leves, abertos, a versão italiana do Brexit, com até mesmo relativamente centro-direita Berlusconi, tendo endurecido sua posição sobre a União Europeia, depois que altos funcionários, em sua opinião, conspiraram com sucesso para ter ele foi destituído do cargo de primeiro-ministro em 2011, com um governo tecnocrático liderado por Mario Monti, ex-comissário europeu, substituindo-o sem eleições. A coalizão populista de direita concorreu pela última vez ao cargo em 2018, mas as estrelas dessa eleição foram o Movimento 5 Estrelas, M5S, populista de esquerda. A Liga de Salvini, que ficou em segundo lugar, acabou formando um governo de coalizão como o M5S, com Salvini assumindo o cargo de ministro do Interior e reduzindo drasticamente a imigração ilegal. E, consequentemente, os afogamentos, fechando em grande parte os partidos da Itália para ONGs, que operam navios de transporte de migrantes no Mediterrâneo. Este governo entrou em colapso em 2019. No entanto, o M5S substituiu a Liga pelo Partido Democrático, PD, uma coalizão que permitiu que a imigração ilegal aumentasse mais uma vez antes de também entrar em colapso em meio às consequências da pandemia do coronavírus chinês, dando origem para um governo tecnocrático. Irmãos da Itália, de Giorgia Meloni, o partido mais fraco da coalizão de direita em 2018, com menos de 5% de votos, foi o único membro da coalizão, na verdade o único grande partido na política italiana como um todo, a se opor a esse tecnocrático governo e, em particular, as duras restrições e mandatos impostos ao não vacinados, que Meloni denunciou como chantagem de Estado. Consequentemente, a popularidade dos irmãos disparou e espera-se que se torne o maior partido do país em votação. Mais amplamente, a campanha dos irmãos da Itália em uma plataforma nacional conservadora com o slogan de Trump, Itália e italianos em primeiro lugar, juntando-se aos mais tradicionais Deus, pátria, família, como seu principal argumento para os eleitores. Meloni, como Salvini, defendeu uma ação firme contra a imigração ilegal, a defesa e promoção de caráter e identidade cristã da nação diante da islamização e das elites globalistas nihilistas, impulsionados pelas finanças internacionais, regulando contra a censura Big Tech
e uma série de cortes de impostos, semelhante à da Hungria, para apoiar a formação de famílias como meio de reverter o declínio demográfico. A Itália tem mais pessoas com mais de 80 e mais de 65 anos do que qualquer país da Europa, sem recorrer a fronteiras abertas. Uma possível área de tensão dentro da coalizão de direita poderia ser a guerra russo-ucrânia, como Berlusconi e Salvini, visto como simpáticos à Rússia, se não à invasão russa da Ucrânia. Berlusconi, que cultivou um relacionamento pessoal próximo com Vladimir Putin, como primeiro-ministro, que manteve após sua deposição recentemente, sugeriu que o líder russo havia sido pressionado ao tentar substituir o governo Zelensky por pessoas decentes, por generais e outras figuras influentes dentro do governo, establishment russo. Salvini, preocupado com o impacto da crise de energia sobre os italianos comuns, sugeriu, entretanto, diminuir a participação na guerra de sanções russo-ocidental, se parecer esta infligindo mais automutilação do que danos a Putin. Meloni, no entanto, manteve uma linha considerantemente firme quanto ao Kremlin, desde sua invasão geral da Ucrânia em fevereiro. A perspectiva de a Itália, membro fundador das organizações antecessoras da União Europeia, seguiu um modelo de governança pró-soberania e anti-imigração em massa. Assustou muito nos establishment da União Europeia, com a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, ameaçando que, se as coisas forem uma direção difícil, eu falei sobre a Hungria e a Polônia nos termos ferramentas. No entanto, embora a Itália não goze influência da França e da Alemanha, os Estados-membros dominantes da União Europeia em Bruxelas é significativamente maior do que os países da Europa Central em termos não apenas de sua economia e população, mas também de sua parcela de representação dentro das instituições da União Europeia. E apoiados pelos governos conservadores desses países da Europa Central, provavelmente será muito mais difícil tentar encurralar. São palavras repugnantes, o tom ameaçador e inaceitável, disse Salvini sobre a ameaça implícita do presidente da comissão, acrescentando que seu partido estaria propondo uma medida de censura contra o alemão. O tecnocrata-chefe tentou recuar em um pouco tempo, com um porta-voz afirmando que estava absolutamente claro que o presidente não interveio nas eleições italianas, embora até o establishment da esquerda Matteo Renzi, que se opõe a Meloni e seus parceiros nas referidas eleições, parecia pensar o contrário. Diga ao presidente que você não deve entrar em questões italianas, nem um pouco, disse o ex-primeiro-ministro, mesmo dizendo que seu partido era pelos Estados Unidos da Europa. E essas foram mais informações do Gezara News. Até breve.